Obrigado, presidente. Hoje não posso deixar de falar desse importante momento que nós estamos vivendo em Caxias. A projeção é de concluir a maioria das obras antes do final do ano. Capa de jornal pioneiro. Eu acho que Caxias do Sul está virado num canteiro de obras em diversos pontos. Se tu virar, os 4 cantos da cidade estão com obras. O que não tem obra tem buracos. Buracos que as pessoas não conseguem passar porque está esburacadas as ruas. Mas eu acho muito importante esse investimento em obras, inclusive aprovado pela Câmara. E aquilo que eu falava, e alguns vereadores falavam, que o voto teria o seu preço, e eu votei, vereadora Gladys, a favor, e eu falei para a senhora, eu disse, vereadora, eu vou votar a favor daqueles investimentos em pavimentação, mas que muitos ou alguns seriam beneficiados através do voto. Agora a gente está vendo aí investimento em ruas e coisa que uns ganham, outros não ganham. Eu espero que seja democrático. Inclusive a verba, a emenda, vereador, que é antissecretário, Cristiano, aquela verba de 350 mil que o prefeito Adiló perdeu no bairro Cristo Redentor, que era para pavimentar uma rua. E como o município não terminou o plano de mobilidade, foi perdida a verba. Então, eu espero que seja feita uma desculpa para os moradores daquela rua, via de acesso, e que seja investido, que é a única rua calçada que não tem calçamento, não tem asfaltamento, no bairro Cristo Redentor. Então, essas obras são importantes. Mas eu lembro no governo Alceu, onde muitos de vocês, colegas vereadores, participaram, e vereadoras, quando nós estávamos vivendo num momento caótico na saúde em Caxias do Sul. Falta de investimentos de municípios da região, contemplando a saúde, e bem como também uma diminuição da arrecadação de impostos, lá no ano de 2013, 2014. E o que o prefeito disse, o senhor que era CC na época do Alceu, vereadora Gladys, vereador Xuxa, vereadora Tatiane, o que ele falou? Antes de uma praça, antes de um calçamento, antes de fazer qualquer coisa, não vamos deixar uma pessoa sem garantir o seu leito. E o que nós estamos vendo hoje, colegas vereadores e comunidade está me acompanhando, são as pessoas morrendo nas UPAs da nossa cidade por falta de leitos. Tem pessoas há quase 15 dias esperando um leito na UPA Central e na UPA Zona Norte. As pessoas estão angustiadas, famílias estão desesperadas e as pessoas não têm leito no nosso município de Caxias do Sul, tanto no Hospital Viamos, tanto no Hospital Geral e tanto no Hospital Pompeia. Nós temos hoje um hospital que está quase encerrando, cada dia encerra um leito, um hospital particular, que é o Hospital Delmese, Hospital Saúde, que é o Hospital Saúde, ali perto do postão, seria bem do lado levar os pacientes de um lado para o outro. Então, que se a gente possa, o município, contratualizar esses leitos, tem mais de 80 leitos, pelo que eu sei, vazios, desocupados hoje no saúde, um hospital particular, que nós possamos desafogar os leitos das UPAs e levar para o Hospital Saúde. Faz uma contratualização em forma de urgência. Gente, está um caos o que nós estamos vendo nas UPAs da nossa cidade de Caxias do Sul. E parece que nada aconteceu aqui nessa Câmara, parece que foi passado pano, vereador Estela. Na nossa CPI da saúde, todas as irregularidades que nós apontamos foram evidenciadas, mas principalmente, e o que a gente vê, tem que fazer chamamento para novas empresas, tanto para a UPA Central e para a UPA Zona Norte, e a gente não está vendo nada. A gente não vê nada disso. Então eu fico muito angustiado, porque aquelas pessoas que estão sofrendo nas UPAs, pessoas de 80 anos, pessoas de 50 anos, trabalhadores que podiam ser encaminhados para o serviço de saúde e estar em recuperação para poder voltar para a sua labuta, não consegue. Por quê? Porque não tem impulso firme. Agora parece que foi aportado um projeto sobre saúde aqui na Câmara para contratação de horas médicas. Mas há quanto tempo nós estamos falando que tem que ter um sistema tipo Bento Gonçalves? Agora chegou no período que vão começar a contratar horas médicas. Gente, nós temos mais de 10 mil pessoas aguardando cirurgias de eletivas em Caxias do Sul. Muito em breve nós vamos fazer o anúncio, eu já fiz aqui da Câmara, já fiz a fala. Mas graças a uma peregrinação que nós fizemos em Brasília,
com a deputada Denise Pessoa, nós conseguimos garantir 13 milhões a mais no teto de traumato-ortopedia no Hospital Pompeia, para minimizar o déficit das cirurgias de traumato-ortopedia. Mas se a gente não tiver uma liderança que diga, vamos minimizar esse sofrimento das pessoas que estão na média complexidade, estão nas UPAs, não adianta, as pessoas vão morrer. Então, assim, olha, que a gente possa contratualizar, fazer um hospital de campanha. Sabe por que mais me preocupa? Eu já dou a parte para vocês, colegas. É que nós estamos chegando num período de inverno. Olha o tempo como é que estava ontem, olha como é que está hoje. As crianças e os idosos vão começar a procurar os serviços de saúde. Aí chega nas UBS, as UBS estão encaminhando para onde? Para as UPAs. As pessoas desesperadas chegam nos pronto atendimento do Pompeia e do geral, eles mandam para as UPAs. Está represando, está que nem um funil que está entupido. E vai acontecer, já aconteceram diversas questões aí de negligências, de mortes. Todo dia está morrendo gente, é só pegar fazer um pedido de informações, quantos óbitos estão acontecendo, as médias nos últimos tempos, o que está acontecendo de morte dentro das UPAs, porque as pessoas não conseguem ir para um serviço mais ampliado nos serviços de alta complexidade. Isso é a parte, vereadora. Eu quero lhe dar os parabéns, né, vereadora, que é uma demanda muito grande que a gente recebe sobre isso. E além da fila que tem nas UPAs, eu quero dizer que quem consegue ser atendido acaba ficando uma semana num leito na UPA, porque não consegue vaga nos hospitais. Então, é de muita judiaria com a pessoa doente, né? Eu acho que nós temos que ter prioridades. Por isso que eu digo aqui, eu votei contra os 40 milhões para essas obras. Eu votei contra o subsídio para a festa da uva, porque a minha prioridade é educação e saúde. Parabéns. Obrigado, vereadora. E quando a gente fala em UPA Central, principalmente, a alta rotatividade dos funcionários, pelo que eu estou sabendo, o esgotamento da diretora da UPA Central, nos próximos dias, de repente, ela peça exoneração do cargo, porque não está dando conta da rotatividade de funcionários que não estão aguentando a pressão que estão vivendo. Isso é a parte, vereador. Muito obrigado, vereador Rafael. Parabéns por trazer esse tema. É sempre muito importante nós relembrarmos o trabalho que nós realizamos durante a CPI. A gente produziu um relatório que foi de extrema importância, onde a gente apresentou todas essas questões da fragilidade, principalmente da nossa UPA Central, aonde a gente falou, e eu vou trazer um dos pontos que foi sobre os indicadores de saúde, aonde as mortes evitáveis, as mortes infantis, elas já eram um problema no município e elas continuam sendo um problema que ainda está mais agravado nos tempos de hoje e podem se agravar ainda mais com a chegada do inverno. Então, a gente precisa ter um olhar atento e já seria necessário, por parte da nossa prefeitura, do Executivo Municipal, pensar e refletir uma mudança sobre a gestão da saúde. Era a nossa solicitação e continua, então, sendo a nossa cobrança. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Quando a senhora fala em índices, ninguém quis tocar nesse tema, porque nós vamos perder recursos quando esses índices vierem à tona, principalmente quando vem índice de criança e de idosos, né? Porque a mortalidade infantil, quando ela se acentua, nós perdemos recursos, e está acontecendo isso na nossa cidade. Quando, olha, o histórico lá atrás acontecia, está voltando novamente. Isso é a parte, vereador. Para corroborar com o senhor, vereador, de fato, Caxias, nós não tínhamos um plano de mobilidade dado passado tantos governos, né? Agora, pela preocupação do prefeito Odiló, graças a Deus, nós temos um plano de mobilidade e certamente não perderemos mais recursos vindos do governo federal aí em relação às nossas estradas e à nossa cidade de Caxias do Sul. Era isso. Obrigado, vereador. Que bom que... E eu não estou lhe culpando o senhor, porque eu sei que não foi o senhor, né? Mas foi porque Caxias do Sul não tinha plano de mobilidade. Mas como alguns vereadores estão tendo preferências em ganhar essas ruas, acalçamento, a gente está vendo em fotos divulgadas, inclusive no site da Câmara, né? A gente gostaria também de ter preferência e respeito àquelas emendas que a gente conseguiu, parlamentares, e que foram perdidas, né, por não ter um plano de mobilidade. Então, eu não gostaria de ser preferência, pular na frente, porque eu não votei, e eu deixei bem claro, eu não votei em favor dos 20 milhões, pedindo para contemplar pedidos meus, que fosse para contemplar, tinha muitas ruas. Agora, se é para a gente tem que ter honestidade intelectual e também respeito aos recursos que a gente vai para Brasília, consegue, e são perdidos recursos por não ter um plano de mobilidade urbana. Para concluir, eu só gostaria de parabenizar ao nosso jornalista Fábio Carnizella,
que agora foi empossado esses dias aqui na Câmara de Vereadores, veio para o grupo de comunicação dos microfones da Rádio Viva, né, está aqui conosco na Câmara. Seja bem-vindo, Fábio, né, e que tu possa nos auxiliar a trazer essa tua experiência aqui para o nosso Legislativo. Obrigado. Em declaração.